É isso aí, nação. Bora reagir a mais um vídeo aqui agora dos canais ESPN analisando essa vitória do Flamengo. Deu positivo. Bruno Henrique é pai do Vasco. O rei dos clássicos é pai do Vasco. Os torcedores vascaínos não foi nem no estádio porque já sabiam do resultado, né? Queremos ver esse Flamengo fazer esse tipo de jogo no Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores e Copa do Brasil, né, galera? Não vamos só nos satisfazer com esses jogos apenas no Campeonato Carioca. Não tô iludido ainda, né? Tô prestes a me iludir. Quero esperar começar aí a Vera mesmo. E nesse jogo não me iludi porque o Flamengo não ganhou do Fluminense. Se tivesse ganhado, poderia até ser que eu já estava meio iludido. Tem 5 gols na temporada, foram 11 gols contra o Vasco, com a camisa do Flamengo, 22 gols em clássico. 55.096 presentes, uma turma animada aqui no Maracanã hoje, então grande maioria de rubro-negros, e o Flamengo agora quer trabalhar, enfim, em cima dessa final de Campeonato Carioca, e tendo em mente, é sempre bom a gente lembrar, que o Felipe Luiz está com aquele mantra: não vou matar ninguém no Campeonato Carioca. Então tem um desafio aí. Bruno Henrique sentiu, o Danilo hoje sentiu alguns incômodos, não foi nem relacionado, por exemplo. O Varela seguiu na lateral esquerda porque o Alexandre estava voltando de lesão. Entrou só no segundo tempo ali, jogou alguns minutos. Então ele está rodando o elenco bastante ali nessa questão, com minutagem, de olho no restante da temporada. O que o Felipe Luiz vai fazer? Não sei. E os dois que vão aparecer por aqui, Alexandro e De La Cruz. Vamos perguntar para eles como é que está essa questão de carga, porque são dois jogadores que são muito bem tratados nesse quesito. O Alexandro, como eu disse, voltando de lesão, entrou só no segundo tempo, e o De La Cruz não jogou semana passada porque era campo sintético. Então jogou hoje, saiu, enfim, no segundo tempo, aplaudido pela torcida, fisicamente estava inteiro, fez uma boa partida. Então a gente vai observar como é que esses jogadores estão analisando essa minutagem, esse controle de carga que o Felipe Luiz está fazendo, que é bem distinto do que houve ano passado com o Tite, especialmente no Campeonato Carioca, onde o Flamengo pisou no acelerador e agora tem sido bem diferente. Mas é isso, Flamengo 7ª vez na final de Campeonato Carioca. A gente está no aguardo aqui, se pintar bolinha, a gente chama rapidinho. De La Cruz ou Alexandro são os dois escolhidos para passar por aqui na zona mista do Flamengo, finalista do Campeonato Carioca. Marcela. Valeu, obrigada, viu, Pedro, pelas informações. Então, Pedro, se chegar a informação sobre o Bruno Henrique, o Wesley também, que sentiu ali a panturrilha, o Pedro volta e volta também com as entrevistas dos jogadores que vão passar ali na zona mista. É um ponto interessante. O Pedro fala sobre o Luiz Araújo. Faz gol, ele entra no lugar do Bruno Henrique, que sai machucado, e muitos torcedores pedem já o Luiz Araújo como titular. Ele merece ser titular deste Flamengo e entra no lugar de quem? É bom que ele esteja na fase de recuperação, porque ele está vindo de lesão, né? E ele está entrando sequentemente, fazendo gols, jogando bem. O Plata é um jogador que, taticamente, é muito importante para o time do Flamengo. Ele, às vezes, atua como um meia-ponta pela direita ou é meia-ponta pela esquerda, dependendo das circunstâncias. E, às vezes, o Flamengo precisa dele como centroavante, porque o Bruno Henrique sai e, como o Pedro ainda não está recuperado, precisa dele como centroavante. E o centroavante, o Juninho, que foi contratado, também está lesionado, não consegue jogar. Quando o Felipe diz que não vai matar nenhum jogador no Campeonato Carioca, é uma frase que só soa da seguinte forma: eu não vou exigir tudo que eu posso dos jogadores. Porque os jogadores se lesionam, faz parte do futebol a lesão. Historicamente, os jogadores... Hoje, a gente viu um festival de lesões. Porque as lesões muito mais acontecem nesse momento porque tem a pressão psicológica. O jogador se esforça mais até do que deve, se empenha mais do que é esperado. E a lesão vem. É natural que no momento de decisão todo mundo queira participar com brilhantismo. E aí acontece. O Wesley saiu com a fisgada na panturrilha. Será que foi só cãibra? Eu espero que sim. Porque a grande oportunidade dele é na seleção brasileira. Ele está precisando desse momento, está vivendo esse momento com muita intensidade. O mesmo a gente pode dizer para os outros jogadores, como o Felipe Coutinho, que vai fazer muita falta para o Vasco. Enfim, os jogadores que saem lesionados. Mas, para mim, ele merece uma oportunidade como titular, Luiz Araújo.
porque ele entra e faz gol. Impressionante, né? Jogo sim, jogo não, jogo sim, ele vai lá e faz o dele, guarda em jogos importantes. Em jogos importantes, ele também aparece. Não é jogador de partida comum, ele é jogador de jogo grande. Quando precisa, ele aparece. Para mim, já desde a última temporada, Marcela, ele já era um dos protagonistas do Flamengo, já era um grande destaque pela dedicação que ele tem sem a bola. É um jogador que acelera muito, ele se encaixa muito no estilo de jogo do Felipe, porque ele pressiona, ele bota velocidade quando é necessário. E o principal, ele é muito versátil. Se você coloca o Luiz Araújo para jogar pelo lado esquerdo, ele rende. Para jogar pelo lado direito, ele rende. Para jogar por dentro, ele rende. Ele é aquele cara que rompe as linhas, acelera o jogo, joga em outra rotação. E eu acho ele mais jogador que o Plata. Eu acho que é um jogador que ele consegue equilibrar essa parte tática de ajudar em recomposição e ele entrega mais do ponto de vista ofensivo. Ele é mais criativo, ele tem mais recurso no X1, tá mais adaptado o drible está também, mais adaptado, entrega o gol, entrega assistência. Naturalmente, ele vem crescendo, né, ganhando mais ritmo, né, na temporada e eu acho que hoje ele deveria ser titular do Flamengo. Sim. Para mim, ele é titular desse Flamengo. O Flamengo ideal, na cabeça do Felipe Luiz, deveria ter a presença do Luiz Araújo, que hoje marcou um golaço. Depois eu fiquei pensando, Mari, será que... Bom, ouvimos o Pedro falar, está lá todos os dias, falando sobre um Felipe Luiz que tenta mesclar o time, que não quer matar os seus jogadores. Ele também não precisa matar ninguém, porque, lógico, essa época a gente vê jogador já se machucando. Então, Bruno Henrique hoje, que sai com a mão no posterior da coxa. Wesley, com a mão na panturrilha. O próprio Coutinho, que também sentiu. Na temporada ele já ficou sem lateral esquerdo de ofício ali, Verdade. Ninguém precisa, ele não precisa nem poupar ninguém, porque acaba se machucando hoje, mesmo. O jogo acaba acontecendo. Mas será que pode ser isso? Ainda estou vendo a volta do Luiz Araújo, mas ele é o titular desse time? Eu acho que é até uma pergunta interessante para quem vai participar da coletiva, né? Agora, do Felipe Luiz, para a gente entender mesmo. Porque, assim, o Dona cita a temporada passada, quando a gente volta na fase daquele Flamengo super embaixo, numa rotação péssima, aquele jogo contra Amazonas de Copa do Brasil, Sim. Quem entrava com uma outra energia e dava uma outra cara pro Flamengo era o Araújo. Então, assim, eu acho que eu falo sobre ele estar mais adaptado até a esse tipo de Flamengo que já se apresentou enquanto ele está por aqui, né? Então, assim, com o Felipe Luiz ainda mais. É um jogador que tem muita qualidade individual, no coletivo, ele se encaixa muito bem, ele se associa muito bem e eu acho que ele cobre também áreas diferentes ali desse ataque que não faz, entre aspas, ele ficar brigando com alguém pela posição. Então, eu acho que a gente pode ouvir do próprio Felipe o que ele pensa. Vamos fazer isso agora, então? Vamos ouvir o Felipe Luiz, que está falando em entrevista coletiva lá no Maracanã. Daqui a pouco falamos sobre as polêmicas. Felipe, Letícia Marques do GE aqui. Queria falar um pouquinho do Danilo. Todos os jogos que ele teve à disposição, ele foi titular com você. Ele ficou fora da primeira partida contra o Vasco. Você até chamou o Iago, que na ocasião ficou fora da Libertadores Sub-20. Pelo que foi dito, ele fez alguns treinos em separados, mas na quinta-feira a gente teve no CT para um treino aberto. Vimos o Danilo participando um pouquinho do início da atividade, pelo menos que foi o que a gente teve acesso. Então, a minha pergunta é, por que ele não foi relacionado hoje? É alguma questão física ou é só um controle de carga mesmo? Semana passada, durante os treinamentos, ele sentiu um leve desconforto na perna e a gente optou por não arriscar, por poupar ele, dar os minutos necessários. É um jogador que já tem mais de 30 anos, que vinha de 2 meses sem jogar e fez 3 jogos, uma sequência de 3 jogos, na qual eu acreditava que era importante ele ter para voltar a ter ritmo de jogo, né? E aí decidimos não levá-lo para o primeiro jogo, mas ele ainda, durante essa semana, ainda não evoluiu da forma que gostaríamos. Então, como eu falo sempre, risco zero, lesão, a gente tem que respeitar os processos. Ele não tem lesão, mas nós temos que respeitar os processos de fisioterapia, dessa evolução da dor dele, para quando ele puder entrar e disputar uma bola, que ele possa disputar ela ao máximo, que ele seja o mais intenso possível, sem correr riscos. E sabendo também que temos aí 2 finais pela frente agora, 2 jogos da final, né, pela frente, e ele também está convocado pela seleção brasileira, então vamos optar por por zerar a dor dele, para deixar ele confortável, e quando ele tiver, ele vai estar disponível aí para ajudar a equipe. Aqui, Felipe Luiz, boa noite, Fernanda Pisotti, da Rádio Band News FM. Eu vou adiantar um pouquinho só, porque
você está aí há 11 jogos agora invicto nessa sequência e pode ser, provavelmente, deve ter o Fluminense como adversário na final do Campeonato Carioca, já que venceu o primeiro jogo lá por 4-0, difícil reverter esse resultado. E o único revés que você teve até agora foi justamente para o Fluminense, né? Uma única derrota à frente do Flamengo e justamente contra o Fluminense. Queria entender como é que você vai preparar essa equipe para esse confronto, se realmente foi esse o confronto, a gente acredita que sim. E como é que você está pensando esse Fla-Flu, mais um Fla-Flu, né? O Flamengo está indo à 7ª decisão consecutiva do Campeonato Carioca, ganhou 4 e perdeu 2, e justamente para o Fluminense também. Se você puder falar sobre a condição do Wesley e Bruno Henrique, como é que eles estão? Obrigada. Deixa eu descansar hoje, né? Deixa eu jantar tranquilo e amanhã pensar no Fluminense. Ainda tenho com o jogo do Vasco na cabeça aqui. Como você bem falou, o Fluminense ainda vai jogar contra o Volta Redonda, é uma grande equipe, tem grandíssimos jogadores. Para mim, tem um elenco diferente, elenco para estar na parte de cima da tabela. E a única coisa que eu penso agora é descansar hoje à noite, bem descansado, amanhã já começar a preparar esse jogo que vai ser na quarta-feira. E se eu não me engano, vai ser o 7º clássico em 11 jogos. É isso? É isso, pai? Mais ou menos, né? 7 jogos. Vamos fazer 8 clássicos em 12 jogos. Mentalmente, isso tem um peso muito grande para os jogadores. E, como sempre, vai ser um jogo muito difícil se a gente enfrentar o Fluminense na final, mas eles ainda têm um jogo pela frente. Felipe, Raíza Simplício, da Gol Brasil e da Placar. Eu queria entender, hoje você começou o jogo com o Varela novamente invertido, e você tinha o Alexandro e o Ayrton Lucas também como opção. Eu queria entender se foi uma opção física, técnica, tática, enfim. Por que você começou novamente com o Varela ali? Primeiro porque Alexandro e Ayrton Lucas voltaram de lesão, treinaram comigo essa semana. O Ayrton teve um pequeno trauma no joelho, né, e incomodou ele bastante durante esses dias aí de reabilitação. O Alex vem de uma lesão também, mas principalmente foi pelo momento do Varela. Assim, um jogador que faz tudo certo, que fez grandes jogos e não merecia sair da equipe. Esse foi o meu pensamento. Não merecia, nesse jogo de hoje, era um jogo para ele. E um cara que eu já falei para vocês, admiro muito, tenho prazer em trabalhar com ele e acredito e pensei que ele merecia ser titular no jogo de hoje, num clássico, depois de ter sido tão importante no primeiro jogo da semifinal. Aqui é Felipe, boa noite. Marcos Martins, do Canadec SRN. Queria te perguntar um pouco sobre como funciona mais ou menos o seu processo de avaliação na parte técnica, porque você tem hoje o Plata, que fez um excelente jogo, e aí o Luiz Araújo entra e também faz um excelente jogo. A torcida fica com as suas preferências assim por determinados jogadores. Como você avalia esse desempenho técnico desses atletas que estão muito bem e para você conseguir avaliar isso para cada um ser titular também, consequentemente, como você avalia esse processo como um todo? Processo, é claro, né? O treinador não pensa só em montar esse quebra-cabeça simples, né? Eu penso em muitas coisas, às vezes dá certo, às vezes não dá tão certo como a gente espera, mas eu sei que ter 2 jogadores desse calibre, desse nível, e ainda por cima ter que jogar com eles improvisado, de certa forma, assim, numa posição onde eles não se sentem tão confortáveis, é um privilégio para mim, né? Mas porque os 2 querem jogar, os 2 querem ajudar a equipe. Um dos 2 não iria começar hoje, ou pode ser que o Arrascaeta não começaria hoje, ou o Gerson, né? Estaria por decidir essa vaga. Optei pelo Plata por inúmeros motivos. Bom, galera, é isso aí, rapaziada. O Flamengo vai enfrentar o Fluminense. Jogo difícil, embaçadíssimo esse jogo entre Flamengo e Fluminense. É o time que o Mengão ainda não venceu, né? E a ilusão minha vai baixar se o Flamengo vencer os 2 jogos contra o Fluminense. Ou se for campeão, né, galera? Mas sendo campeão, vencendo pelo menos um dos jogos, né?
Aí vai dar para dar uma iludida que até o momento eu não estou iludido o Flamengo, porque é campeonato carioca, né? Teve um confronto com o São Paulo, era o primeiro jogo, mas foi um 0-0. Era também o primeiro jogo do São Paulo, a gente tem que colocar isso na mesa também, não era só o primeiro jogo do Flamengo, né? Vamos ver como é que o Mengão vai se sair, né? O jogo contra o Vasco aqui agora foi um jogo um pouco equilibrado. O Flamengo sobrou um pouco, né? Vamos ser sinceros, né? Não é que o Flamengo sobrou. O Flamengo fez o que eu vi muitas vezes o Palmeiras fazer, né? O Palmeiras do Abel. Não precisa ficar sobrando ou mostrando que está sobrando. O Flamengo controlou todas as ações do jogo, né? Colocou o jogo no bolso e fez o que queria fazer. Próximo jogo agora vai ser quarta já, né? Quarta-feira, primeiro jogo da final. Não sei se teremos já esse mês, por causa dessa tal bosta, dessa data FIFA, Copa do Brasil. Provável era para ter, né? O jogo da data FIFA vai ser dia 20 e dia 25, uma coisa assim. 20 e 25. Então, quarta-feira vai dar entre dia 15 ali, por aí, né? Dia 13, 14, 15, não sei. Então já dá para ter jogo de Copa do Brasil ou de fase de grupo de Libertadores. Acho que não, né? Copa do Brasil não dá porque não vai dar. A Copa do Brasil vai fazer o sorteio depois de quinta-feira. Não vai ter Copa do Brasil ainda. E nem Libertadores. Eu não sei o que vai acontecer, né? Tem jogo na quarta e jogo no domingo. E depois disso é data FIFA, tá certo. Daqui 7 dias, dia 15 vai cair, vai dar dia 15. Dá tempo para ter um jogo ou de Libertadores ou de Copa do Brasil. Acho que vai ter um desses dois jogos aí, nesse mês ainda.